A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu quero continuar falando sobre a saga de Eliseu, sobre esse grande homem de fé. E como eu havia falado já no vídeo passado, eu queria dar ênfase a alguns personagens que fizeram parte da história de Eliseu e que se destacaram de uma forma muito especial. Eu já havia falado aqui sobre essa pequena passagem e ela me chama muita atenção todas as vezes que eu leio, porque tem uma lição muito grande para as nossas vidas. Para quem não sabe, Naamã era um grande comandante do exército do rei da Síria e ele era muito renomado, muito respeitado, porém ele foi acometido por uma lepra. E aí ele, não conhecendo muito sobre Deus, mas ouvindo falar, ele foi até o encontro do profeta Eliseu. Chegando lá, o profeta Eliseu disse a ele que ele apenas mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E assim como ele, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Então naquela hora ele se irou, se chateou, se irritou, porque primeiramente o profeta Eliseu não foi ao encontro dele, ele apenas mandou um servo mandar a mensagem. Então isso já irou muito ele, porque ele achou que por ele ser o grande comandante do exército, o profeta iria falar diretamente com ele. E segundo que ele mandou ele mergulhar no rio muito sujo, então ele ficou muito chateado, disse: existem tantos rios melhores, por que mergulhar nesse? E aí, lendo essas passagens, eu descobri que Deus trabalha na dor. Porque, infelizmente, se Naamã não tivesse sido acometido por essa lepra, por essa doença, ele nunca teria recorrido a Deus, ele nunca teria se preocupado em procurar a Deus, em recorrer à ajuda dele. Então, muitas vezes, Deus faz assim também conosco. Deus nos dá alguma coisa que faça a gente lembrar dele, faça com que a gente venha voltar a atenção a ele, que a gente venha ter mais intimidade com ele. Então não é que ele queira que a gente sofra, é que na verdade ele quer que a gente dependa dele, se aproxime mais a ele e crie uma intimidade maior com ele, de amigo, de pai. E é isso que Deus quer de nós quando nos prova na dor, quando nos coloca no deserto, quando de alguma forma tenta chamar a nossa atenção. E a outra forma que eu descobri que Deus gosta de trabalhar, ele é na simplicidade, porque ele se irritou, né? Ele se irritou: eu não vou mergulhar nesse rio, esse rio sujo, existem rios melhores. E os próprios servos dele disseram: mas Senhor, se ele tivesse te pedindo uma coisa mais difícil, talvez o Senhor fizesse. E assim também é nas nossas vidas. Muitas vezes Deus nos pede coisas simples, pede renúncia simples, pede algo muito fácil pra gente. Mas aí nós esperneamos, nós negamos, nós temos raiva. Porém é simples, o agir de Deus ele trabalha na simplicidade. Não precisa de ser algo mirabolante, algo extraordinário. Não precisava que Naamã mergulhasse no melhor rio da Síria, não precisava disso. Apenas precisava que ele mergulhasse num simples rio, para ele testificar que realmente a glória era de Deus. E a outra forma que eu vi através dessa passagem que Deus trabalha, ele trabalha de forma gloriosa. Porque nesse cenário que Naamã acaba percebendo que não tem mais soluções, não custava nada também tentar. Então ele vai lá no rio e começa a mergulhar. E esse cenário, pra mim, essa cena pra mim é gloriosa, porque é como Deus trabalhando como se fosse o oleiro, na mão o vaso, e aquelas águas como se fossem um martelo, esmiuçando o caráter e a natureza humana de Naamã. E lendo essa passagem e vendo ele mergulhando aos poucos e percebendo que aqueles mergulhos não eram só para curar a doença de Naamã, e como eu já disse, a natureza de Naamã, o caráter de Naamã,
ele estava sendo moldado naquele momento. Era como se no primeiro mergulho ele estivesse sendo curado do ego, o segundo da raiva, o terceiro da soberba, o quarto do orgulho, o quinto do medo, o sexto da desconfiança, e somente no sétimo, Naamã é curado da lepra, porque a cura foi de dentro para fora. Então ele precisava ser primeiro curado de coisas interiores, coisas que tinham no caráter dele que não agradavam a Deus. Então tudo que Deus fez, ele fez com um propósito. Deus trabalhou na dor, Naamã foi acometido de uma lepra e Deus trabalhou de forma gloriosa na vida dele, na simplicidade. Deus não precisou de muito, Deus não precisou de algo extraordinário para mostrar que Ele é Deus. E é dessa forma que Deus trabalha nas nossas vidas, e precisamos acreditar que cada mergulho é necessário, que cada movimentar de Deus, que cada agir dele é necessário. E precisamos também entender que os desertos que Deus nos coloca sempre tem um propósito, sempre tem um para quê. E precisamos nos posicionar e seguir em frente e deixar que Deus venha nos moldar e nos colocar nas mãos dele.